como adubar e como fazer a manutenção em suculentas em vasos já plantadas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Hoje eu preparei um vídeo de como eu faço a adubação das minhas plantinhas ou dos meus vasos, das minhas suculentas, sem precisar trocar o substrato, sem precisar trocar elas de vaso. Como eu faço essa adubação, essa manutenção. Eu vou estar mostrando 2 tipos de adubos que eu uso bastante aqui com as minhas plantinhas. São adubos maravilhosos que deixam elas coloridas, que deixam elas resistentes e que façam com que elas cresçam saudáveis. Vou deixar todas as dicas de como eu faço essa manutenção aqui no meu jardim. E se você gosta gostou já do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que compartilhe com pessoas que amam cultivar plantas, que amam cultivar suculentas. Eu vou deixar muitas dicas imperdíveis para que você possa cultivar a sua suculenta aí no seu jardim com sucesso. Então, gente, hoje a gente vai fazer um passeio aqui pelo meu jardim. Eu vou estar mostrando para vocês como eu faço essa manutenção, como eu faço essa adubação, sem precisar estar trocando substrato ou trocando de vaso. Tem algumas plantinhas que a gente já deseja trocar elas de vasos, né? Trocar o substrato. Mas tem outras que não tem o porquê, ou de repente, às vezes você não quer mexer naquele vaso, você está gostando da planta no formato que ela está. A única coisa que você quer fazer é fazer a adubação. A primeira coisa que vocês vão perguntar, tá, Ruth, mas agora a gente está no outono e inverno. Outono e inverno, a gente faz adubação nas suculentas? Gente, eu faço o ano inteiro. Então, eu faço essa adubação naquelas plantinhas que eu vejo que estão com o seu desenvolvimento prejudicado, que elas não estão se desenvolvendo como eu gostaria. Eu faço sim, tá? Faço desde que eu comecei a cultivar suculentas, eu sempre fiz e sempre deu certo. Nunca eu tive problemas no sentido de, eu estou adubando as minhas suculentas no período onde elas não podem ser adubadas, porque tem muito aquele... na verdade, eu acredito que seja um tabu, tá? De não poder adubar suculentas no inverno, no outono e inverno. É porque temos algumas suculentas que entram em dormência. Se você, sabe que a plantinha ela está em dormência e você não quer adubá-la, vai ficar a seu critério. Você que vai decidir, eu não vou adubá-la agora, vou deixar ela quietinha até vir o período de pleno desenvolvimento dela, então eu vou fazer essa adubação. Na verdade, você não adubar ela, seria mais para economia, para você não estar gastando com adubos, né? Mas se você quiser adubar, você pode estar adubando sim, sem problema nenhum. O primeiro que eu vou usar, gente, mostrar para vocês, eu uso aqui, que é o osmocote, né? Osmocote. Eu uso o forticote, aqui na minha região a gente encontra esse em casas de agropecuária, floriculturas e até em alguns supermercados com mais facilidade. Então, eu uso esse, tá? A numeração aqui, eu compro o que tiver. Aquele que tem eu sempre estou comprando e estou usando, tá? Até marca aqui, que é ideal para iniciantes, porque você vai colocar, você vai deixar ele, esse adubo, ele vai durar em torno de 3 a 4 meses e você não precisa mais fazer a adubação da sua plantinha, você vai ficar bem de boa, né? Então, deixa eu pegar aqui uma quantidade necessária, eu vou estar adubando aqui o meu sedum obesum, olha que lindo, eu não quero tirar ele desse vasinho, eu quero deixar ele aqui. Agora é uma época de pleno desenvolvimento do sedum obesum e eu vou estar adubando ele. Olha aqui, mais ou menos essa quantidade. Essa aqui é ao lado da sopa, poderia estar usando de chá, que é menorzinho, mas é mais ou menos essa quantidade, tá? Eu não coloco muito, coloco pouquinho, só mesmo para estar garantindo que essa plantinha ela vai ter nutrientes para que ela possa se desenvolver. Se você colocar muito adubo, ela vai crescer muito rápido, ela não vai ficar colorida, tá? Ela vai ficar, de repente ela pode ficar até deformada. Então cuidem na quantidade de adubos que você está colocando nas suas plantinhas. Aqui eu tenho a colher de cobre, olha que linda que está, maravilhosa. Tenho aqui, uma
umas mudinhas que eu adquiri por folhas, eu só destaco a folhinha, enterro essa pontinha aqui, gente, ó, tá? No substrato. Deixa eu tirar uma aqui para mostrar para vocês. Vou tirar beliscando aqui mesmo com a unha, ó. Aí eu pego essa parte aqui e enfio assim no substrato. Demora, mas dá certo, como vocês podem ver. E ela é bem generosa, ela traz bastante mudinhas. Eu acho que tem umas 4 ou 5 mudinhas aqui. E eu posso também estar fazendo a multiplicação dela por galhos. Mas hoje, o foco hoje é adubação, né, gente? Então, eu não quero retirar essa plantinha desse vaso. Ela está muito bonita, eu coloquei ela agora aqui no tempo, né? Então, eu venho aqui com um pouquinho, como eu falei para vocês, é pouquinho mesmo, ó, com o osmocote e coloco aqui no cantinho do vaso, tá? Só isso. Ela vai agora ter os nutrientes que ela precisa. Deixa eu ver um outro vasinho aqui que eu quero estar adubando junto com vocês, né? O pessoal pede muito para a gente estar fazendo esses vídeos de adubação, de como adubar, né? Ali eu tenho um bem pequenininho com o Sedum Voodoo. Então eu vou usar esse lado que é o lado de chá. Essa colherzinha aqui, gente, ela vem em caixinhas de adubos, né? Geralmente ela vem naquelas caixinhas da farinha de osso, da torta de mamona, tá? Vocês vão perguntar de onde que eu arrumei essa colherzinha, né? Então é isso. Se você não tem, você pode usar uma colherzinha pequenininha, daquelas de sobremesa ou aquelas que a gente compra para festa de aniversário de plástico. Pode ser uma daquela também, ó. Então daí eu vou botar aqui no cantinho do vaso, ó, um pouquinho. Pronto. Isso já é o suficiente para estar nutrindo a plantinha, tá? Ó, tá vendo? Um pouquinho assim e já é o suficiente. Aqui eu tenho outro vasinho que eu não quero mexer nele, né? Porque tá muito lindo. Eu acho que fica maravilhoso esse formato que o Sedum rubroticton, né? Tanto o Aurora, que é esse variegata aqui, ó, quanto o normal, que é o verdinho que fica com as pontas bem avermelhadas, eles adquirem com o tempo. E olha aqui dentro, gente, esses brotinhos, que coisa mais linda. Mas você pode ver que o substrato dele já está bem antigo, já é uma plantinha mais antiga mesmo, né? Até pelo tronquinho, pelo comprimento dos tronquinhos. Então aqui eu também só vou fazer a manutenção. Vou jogar um pouquinho do osmocote aqui, como vocês viram, é bem pouquinho mesmo, tá? Para não comprometer no tamanho e a coloração da plantinha. É só mesmo para ela não ficar sem nutrientes nenhum. Porque é uma plantinha sem nutrientes nenhum, gente, ela fica muito suscetível a pragas. Ela fica fraca, não fica forte, né, saudável, e fica muito suscetível a pragas. O segundo adubo, gente, que eu uso muito aqui no meu jardim é esse. É a torta de mamona misturada com a farinha de osso. Tem para comprar também só a torta de mamona ou só a farinha de osso. Eu gosto assim, dos dois, tá? Então, eu uso praticamente em todas as minhas plantas. Ele é orgânico, né? Ele é feito da mamona, que é uma planta, e a farinha de osso, né? Que é um calcinado, né? Então, aquela colherzinha que eu falei para vocês, ó, ele vem dentro dessa caixa. Deixa eu mostrar para vocês aqui certinho, ó, o adubo como é, dessa forma. Então eu uso ou uma colher de sopa, conforme o tamanho do vaso, ou uma colher de chá. Vou mostrar agora aqui para vocês. Aqui eu tenho o meu vasinho com algumas sempervirvons que eu trouxe de casa. Eu não sei a identificação dela, gente, mas ela já enraizou, elas eram bem pequenininhas, né? Então, eu quero fazer a renovação desse substrato. Eu não vou mexer mais nelas, né? Já que elas enraizaram, eu vou deixar elas dessa forma. Eu tenho um outro vasinho com as supervivos, eu pretendo colocar elas aqui, ó, deste lado. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de trazer, né, a plantinha para cá, de eu colocar elas aqui junto, eu já coloco a torta de mamona misturada com a farinha de osso, pulverizo aqui, ó. Tá? Posso pulverizar aqui ao redor, não tem problema, a gente não vai queimar a plantinha, eu sempre faço assim, sempre deu certo, tá? E vou vir aqui com outra colherzinha, mexer aqui, ó, e colocar a Sempre Vivo aqui junto. Eu vou trazer e mostrar para vocês como eu faço. Então, o outro vasinho é esse, não tem por que ter dois vasinhos, né, gente? Né? Esse aqui com todo esse espaço
e esse no outro vasinho aqui. Na verdade, eu só estava esperando elas enraizarem, né? Eu trouxe elas para cá, só estava esperando elas enraizarem. Agora que elas estão mais fortinhas, então eu vou colocar elas todas juntinhas. E o meu substrato com Sempervivums é assim mesmo, tá, gente? Bastante pedrinhas, ó, que eu já misturei a torta de mamona com a farinha de osso. Então é metade substrato, metade pedra. Depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu tive sucesso no cultivo com as Sempervivums. Então agora eu vou colocá-las ali dentro. Então, gente, ficou assim agora, ó. Então agora é só esperar ele fechar, né? A intenção é essa, que cubra, que ele comece a soltar as suas mudinhas e que cubra todo o vasinho. Agora é o pleno desenvolvimento delas e conforme elas irão crescendo, eu vou fazendo a manutenção para vocês. Como eu falei para vocês, né? Eu uso tanto o osmocote, que ele é mais prático, né? Para estar adubando as plantinhas, como a torta de mamona. O osmocote, ele se torna um pouco mais caro pela quantidade de plantas que eu tenho. Então, eu vou fazendo uma seleção, eu vou fazendo, né, um critério de quais eu uso o osmocote, de quais eu uso a torta de mamona. Aqui eu vou usar a torta de mamona, gente. Eu poderia estar usando tanto o osmocote quanto a torta de mamona em todos. Mas como eu falei para vocês, até pela quantidade de vasos, né, e se tornar muito caro usar todas o osmocote. Mas se você tem pouquinhos vasinhos em casa, então eu aconselho usar o osmocote, que fica mais prático. A torta de mamona também tem os seus benefícios e ela também dá bastante certo. Então eu abro aqui, eu tinha a pedrinha, eu abri um pouquinho ali, ó. E vou colocar aqui no cantinho, gente, ó, aqui no cantinho do vaso, sempre no cantinho do vaso. E depois eu só coloco as pedrinhas novamente aqui. Eu posso abrir mais e colocar um pouquinho mais pro fundo. Depois eu vou colocar mais pedrinhas ali, tá? Para tampar bem essa torta de mamona e a farinha de osso para que ela não apareça. E agora é só esperar, né? É só esperar os benefícios. Aqui também eu posso fazer a mesma coisa, eu só venho aqui, abro, né? Aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Abro aqui no cantinho e coloco uma colherzinha aqui no cantinho. E os vasinhos menores, Ruth, qual é a quantidade? Quanto menor o vasinho, menos adubo você vai usar, né? Quanto menor, menos adubo você usa. Então, deixa eu ver aqui, eu já andei colocando em alguns. Aqui, ó, tá vendo? Essa quantidade aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui e vou dividir com esse outro vasinho aqui, tá? É só algumas bolinhas mesmo, gente, é só para elas terem nutrientes, para elas não ficarem sem nutrientes, para que elas não adoeçam. Aquilo que eu falei para vocês, a plantinha sem adubação, sem nutrientes, ela vai adoecer com mais facilidade. Ela fica mais propensa a fungos, a cochonilhas, a todo tipo de pragas que possa vir a cometê-las, tá? Olha aqui atrás, gente, as minhas latinhas, que lindas que estão, maravilhosas. Olha essa crassula, que coisa linda que está, maravilhosa. Elas estão se desenvolvendo muito bem. Ficou muito lindas. Aqui eu também posso estar colocando umas bolinhas do osmocote nelas. Na verdade, esses vasinhos fofos, esses menores, eu costumo usar o osmocote, gente, que ele fica mais prático, mais fácil, né? De eu estar colocando no cantinho. Já a torta de mamona eu uso nos vasos onde tem um espacinho maior, que eu posso abrir um buraquinho e colocar ele e depois tampar. Tá? Porque você sabe que a farinha de osso ela é tóxica para animais. Então, como eu não tenho animais aqui no sítio, mas eu tenho muitos passarinhos, então tenho esse cuidado. Eu faço o buraquinho, coloco dentro e depois eu coloco as pedrinhas por cima. Sempre fiz assim, sempre usei a farinha de osso, né, e a torta de mamona e nunca tive problema, tá? Sempre faço desse jeito, tenho esse cuidado, na verdade, né? E nunca tive problema. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo para falar como eu faço a adubação, a manutenção dos meus vasinhos. Vocês sempre estavam me pedindo, né? É dessa forma, é bem simples, tá? É pouquinho, use bem pouquinho, tá? Bem pouquinho adubação que você pode estar adubando a sua plantinha o ano inteirinho. Não tem esse negócio de, no inverno a gente pode fazer? Pode sim. Como eu estou mostrando para vocês, a gente não chegou no inverno ainda, estamos no outono, mas eu já estou fazendo porque eu tenho bastante vasos, então eu vou fazendo essa manutenção aos poucos. Então, a próxima renovação
da adubação que eu vou fazer nos vasos vai ser lá para setembro, outubro só. Vai dar bem certinho. Lá eu vou ver se eu preciso trocar o substrato ou eu vou fazer só a renovação da adubação novamente nos vasinhos. Então, deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.